divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai resolver um exercício de probabilidade genética juntinhos. Probabilidade genética cai super em vestibulares, você precisa entender. Tem dúvida? Então fica comigo nesse vídeo super curtinho que vai te esclarecer e vai te ajudar demais. A gente vai começar então a resolver os exercícios de probabilidade genética agora. Vamos lá, gente, então responder um exercício aí de genética, probabilidade genética. Vamos lá, leitura aí do exercício. Esse exercício é compridinho, tá? Em uma espécie de inseto, o tamanho e a formação das asas são determinados geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, longas, curtas ou intermediárias, possui dois alelos sem relação de dominância entre si. O gene que determina o desenvolvimento das asas também possui dois alelos. O dominante determina o aparecimento das asas e o recessivo a ausência delas. Vários casais de insetos duplo heterozigotos são cruzados e obtém-se um total de 2.048 descendentes. Assinale a alternativa que indica, deste total, o número esperado de insetos com as asas intermediárias. Então vamos lá, a gente vai ter que ler esse problema mais de uma vez, normalmente, para entender o que o problema me pede e o que o problema me dá. Ele fala o seguinte, ele fala aí que o gene que determina o tamanho das asas, ele é um gene que não tem dominância entre si. Então, a gente está falando aí de genes que têm codominância. A gente encontra bastante codominância, a gente estuda muito codominância quando a gente está falando de tipagem sanguínea, né? No qual o tipo A e o tipo B, eles não têm dominância entre si, né? Tanto A quanto o B, né? Tanto é que o indivíduo pode ser AB, certo? Então, a gente também está tratando de codominância. Então, ele fala o seguinte, ó. O gene que determina o tamanho das asas, ele não tem dominância entre si. Então, o que está falando de codominância é o gene do tamanho das asas. Certo? E aí ele fala que tem alguns tipos de tamanho de asa aí. Então, você pode ter a asa curta, longa ou intermediárias. Intermediárias. Perfeito? Ótimo. Aí ele continua a leitura aí, falando de o gene que determina o desenvolvimento das asas. E aí ele fala lá que também possui dois alelos. Um dominante determina o aparecimento das asas. Então, a gente tem aí, né, o aparecimento das asas. E aí ele fala lá que o dominante tem asa, o indivíduo nasce então com asas, e ele fala que o recessivo, o indivíduo nasce sem asas. Então, esse gene, ele também está relacionado aí com o aparecimento, ou seja, se esse gene apareceu sem asas, não importa, né, o de cima. O indivíduo pode ter o que tiver aqui, se aparecer esse aqui, ele não vai ter asa, né? Então, beleza, ele fala isso pra gente. E aí, o que ele me pede, né? Ele fala pra mim que no cruzamento de vários casais insetos duplos heterozigotos. Então, ele fala que a gente cruzou duplo heterozigotos e a gente obteve desse cruzamento 2.048 descendentes. Perfeito, ótimo. Agora a gente precisa começar a dar nome aos bois, né? A gente precisa começar então a colocar letrinhas aqui para determinar os genes, certo? Então vamos lá colocar as letrinhas que determinam os genes.
Então, vamos lá. Vamos colocar, então, já que eles tratam de codominância, asa longa eu vou colocar um Lão, um L maiúsculo, tá? Então, o gene de asa longa é um L maiúsculo. Para ser curta, eu vou colocar um Izão. Por quê? Porque é codominante, um não domina o outro, né? Então, os dois têm que ser maiúsculos. E o intermediário tem que ser uma mistura entre eles, certo? Então, o intermediário é Lão, Izão. Perfeito. Podia colocar qualquer letra aqui, tá? Eu escolhi essa letra aí para determinar como serão as asas, né, dos nossos indivíduos. Aí a gente vai falar do aparecimento das asas. Então, com asas é dominante, ele fala pra gente. Então, eu vou colocar um Czão. E sem asas é recessivo, então é um Czinho, certo? Aqui tanto faz o que vem, né? Ótimo. E aí ele pergunta pra gente quanto lá, ele fala pra gente lá, o que é esperado de insetos com asas intermediárias. Então, ele quer pra gente asas intermediárias. É o que ele quer da gente, né? Ele fala lá, ó, assinale a alternativa que indica deste total o número esperado de insetos com asas intermediárias. Então, essa é a minha perguntinha que não quer calar, certo? Aí, vamos lá, então, responder esse exercício. Ele também fala pra gente que foram cruzados duplo heterozigotos, certo? Então, quem são os duplo heterozigotos? Eles têm que ser heterozigotos para ambas as características, né? O heterozigoto aqui é a asa intermediária, né? E o que seria um heterozigoto aqui? Um Czão, Czinho. Então, a gente cruzou um Lão, Izão, Czão, Czinho com outro indivíduo duplo heterozigoto. O problema fala isso pra gente. Lão, Izão, Czão, Czinho. Como eu vou responder isso aqui? Eu posso responder isso aqui separadinho na primeira lei de Mendel. E como que eu faço isso? Bom, eu separo a primeira característica da segunda característica aqui. Separo elas, né? E aí eu aplico a probabilidade. Então, vamos lá. Então, vamos cruzar aqui na primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. Então, vamos cruzar lá, ó. Lão, Izão com Lão, Izão. Perfeito. Vai dar Lão, Lão, Izão, Lão, Izão e Izão, Izão. Desses indivíduos aqui, quais então são iguais, né? São com asas intermediárias. Lão, Izão. Então, eu vou achar aqui, ó. Lão, Izão. Então, nesse cruzamento, né? Eu tenho, então, dois indivíduos de 4 possibilidades, certo? Agora, eu vou cruzar essa característica aqui, que é a característica aparecimento das asas. Então, vamos lá. Então, eu vou cruzar os heterozigotos, né? Czão, Czinho com Czão, Czinho. Deixa eu até mudar a minha corzinha aqui para vocês enxergarem melhor. Então, aqui eu tenho Czão, Czinho, Czão, Czinho e Czinho. Mas atenção, lembra que essa característica dominante, né, aparece com asas. Então, quem aqui vai ter asas, né? Lembra que se aparecer a recessiva, não importa isso aqui, né? É sem asa. Ixi, isso aqui ele vai anular completamente. Esse gene anula a condição desse, né? Então, eu tenho que ter um alelo dominante aqui para que isso apareça no indivíduo. Então, eu vou observar aqui, ó, que todo mundo que tem o Czão aqui são esses aqui. Então, eu tenho 3 chances, né? De 4 possibilidades. Então, eu tenho 3/4 aqui. Perfeito! E agora, o que eu faço? Agora, eu aplico a probabilidade, porque eu quero a regra aqui do E, né? Eu tenho que ter asa intermediária e com asa.
asa intermediária e com asa, é isso que eu quero. A regra do E é a regra da multiplicação, né? A regra do E multiplica. Então, eu vou lá e vou pegar aqui, ó, 2/4 vezes 3/4, certo? O que eu vou obter disso aqui? Então, vai dar 6 sobre 16. Perfeito. Agora, eu sei que eu tenho essa quantidade de indivíduos que vão nascer com asas intermediárias, mas eu preciso saber quanto dá 6/16 de 2048. Então, eu coloco aqui, 6/16 de 2048, quanto vai dar? Eu vou fazer aí o cálculo e vai me dar um resultado de 768 indivíduos. Pronto, matei a charada, a resposta correta é a alternativa C. Perfeito, feito! Professora, já que se trata de 2 gametas ao mesmo tempo, eu não posso usar a segunda lei de Mendel? Posso usar a segunda lei de Mendel, sim. Também dá para fazer. Vamos fazer junto, então. Primeira coisa, quando eu tô falando de segunda lei de Mendel, é separar os gametas, certo? Vamos separar os gametas, então. Então, eu posso ter um indivíduo que pode ser Elão Czão, Elão Czinho, Izão Czão e Izão Czinho. Então, vamos colocar aqui. Ele pode ser Elão Czão, Elão Czinho, faz um Czão diferente do Czinho, hein? Para não dar erro. Pode ser Izão Czão e pode ser Izão Czinho. Como ele cruza com outro que também é duplo heterozigoto, eu só repito aqui embaixo, né? Elão Czão, Elão Czinho, Izão Czão, Izão Czinho. Faço o meu jogão da velha aqui. Perfeito. E começo a fazer o cruzamento. Então, vai dar aqui Elão, Elão, Czão, Czão. Elão, Elão, Czão, Czinho. Elão, Izão, Czão, Czão. Elão, Izão, Czão, Czinho. Elão, Elão, Czão, Czinho. Elão, Elão, Czinho, Czinho. Elão, Izão, Czão, Czinho. Elão, Izão, Czinho, Czinho. Elão, Izão, Czão, Czão. Elão, Izão, Czão, Czinho. Izinho, Izão, Izão, Czão, Czão. Izão, Izão, Czão, Czinho. Elão, Izão, Czão, Czinho. Elão, Izão, Czinho, Czinho. Izão, Izão, Czão, Czinho. Izão, Izão, Czinho, Czinho. Pronto, fiz o meu cruzamento aqui. Mas eu tenho que lembrar, né, que eu preciso de indivíduos que tenham o quê? Asas intermediárias. E aí, eu vou lembrar lá que para ser asa intermediária tem que ser Elão, Izão. E para aparecer a asa, eu tenho que ter um Czão aqui. Não importa se aqui vai ser Czinho ou se aqui vai ser Czão, certo? Então, eu vou ter que procurar todo mundo que tem um Elão, um Izão e um Czão. Então, vamos lá. Elão, Izão, Czão. Vamos circular aqui. Elão, Izão, Czão. Vamos circular também. Vamos lá. Aqui não. Elão, Izão, Czão. Vamos circular também. Aqui tem só Czinho, então não adianta, né? Elão, Izão, Czão. Vamos circular também.
Elão, Izão, Cezão, vamos circular também. Aqui não tem Elão, aqui não tem Elão. Elão, Izão, Cezão, opa, vamos circular também. Elão, Izão, Cezinho, Cezinho, não. Izinho, Izão, Izão, não. Izão, Izão, não. Então, quantos a gente tem aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem um 6 aqui, né? Chances de 16 possibilidades, certo? É o mesmo resultado que tinha aparecido lá, né? E agora a gente precisa saber o que dá, né? Que são 6/16 de 2048, né? E aí, quando a gente faz isso aqui, a gente vai chegar ao resultado, a mesma coisa. 768 indivíduos com asas intermediárias, certo? Dá para fazer das duas maneiras. Esse foi mais um exercício aí corrigido aqui no canal. Tem várias aulas e vários exercícios corrigidos aí. Dá uma olhadinha na playlist de genética. Tenho certeza que você vai adorar. Eu fico por aqui. Até a próxima aula ou a próxima curiosidade relacionada aí à biologia. Um beijo. Tchau, tchau.